Salve, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início à primeira aula da quarta semana de estudos online. E o assunto dessa aula é poliedros, prismas e pirâmides. Quer aprender? Então vem comigo. Pessoal, antes da gente dar início ao estudo dos poliedros, vale a pena recordar as figuras geométricas espaciais. Então, vamos com calma, né? Começamos falando no terceiro bimestre a respeito de uma introdução à geometria. Vimos ponto, reta, plano, tá? Vimos que o plano é formado por todos os pontos que pertencem àquele plano, àquela região, né? Então, uma figura geométrica plana, ela é formada por pontos que pertencem ao mesmo plano. Já uma figura geométrica espacial, ela é formada por pontos que não pertencem todos simultaneamente ao mesmo plano, né? Certo? Bom, as figuras geométricas espaciais podem ser divididas em dois grupos. Eu tenho o grupo dos poliedros e tenho o grupo dos corpos redondos. O nosso foco de estudo está aqui, nos poliedros. Bom, o que são poliedros? Poliedros são figuras geométricas espaciais que possuem todas as faces poligonais, certo? Olha só, a palavra poliedros, né? Se a gente pegar a origem dela, poli, que significa muitos, e edro, que significa faces. Então, poliedros são figuras geométricas espaciais que possuem muitas faces. E essas faces têm a forma de polígonos. Polígonos, né? Vocês já estudaram ano passado, a gente vai retomar o estudo deles na próxima aula, beleza? Bom, os poliedros, eles podem ainda ser divididos em dois grupos. Eu tenho um grupo aqui das pirâmides, então aqui são pirâmides. Eu ainda tenho também um grupo dos prismas, certo? Então, vamos lá. O que não for poliedro é chamado de corpos redondos. Então, corpos redondos são figuras geométricas espaciais que possuem superfícies arredondadas. A gente tem aqui a esfera, o cone, o cilindro, mas eles não são objetos de nosso estudo nesse momento, certo? Só para exemplificar, aqui eu tenho dois objetos. São objetos espaciais, né, que lembram quais formas geométricas? Essa caixinha aqui, elas lembram muito, né, um prisma, tá certo? Todas as faces dessa caixinha são poligonais, então aqui a gente tem um exemplo de um prisma. Já esse vidrinho aqui, ele lembra o quê? Lembra um cilindro. Ele possui faces arredondadas. Então, nesse caso aqui, eu tenho um corpo redondo e aqui eu tenho um poliedro, certo? Vamos colocar mais exemplos. Esse potinho que está aqui, ele tem superfícies arredondadas, ok? Se tem superfícies arredondadas, corpo redondo. Já essa caixa de sapato que eu vou pegar, ela lembra um prisma, né? No caso, vamos colocar como poliedro, porque todas as faces dessa caixa aqui são faces poligonais, então a gente tem poliedros, certo? Então, recapitulando aqui, ó. As figuras geométricas podem ser classificadas em plana e não plana, certo? Plana quando todos os pontos pertencem ao mesmo plano. Se tiver pontos que não pertencem ao mesmo plano, são figuras não planas que a gente chama de figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais podem ser classificadas em poliedros ou corpos redondos. Os corpos redondos é sempre que eu tiver alguma superfície arredondada. Os poliedros é quando eu tiver todas as faces poligonais e eu posso dividir esses poliedros em dois grupos, prismas e pirâmides. Então o foco do nosso estudo está aqui, né? Poliedros. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre eles. Bom, como nós vimos aí, os poliedros podem ser separados em dois grupos, né? Prismas e pirâmides. Então vamos começar falando dos elementos de um prisma. Quais são os elementos que compõem um prisma? Olha só, fiz dois prismas aqui, certo? Bom, todo prisma ele possui faces, certo? E essas faces, como nós já vimos, são faces poligonais. Agora,
Essas faces, a gente tem as faces que também são as bases, né? Então tem as faces que são bases do prisma. E essas bases sempre serão duas, certo? São duas bases paralelas. São sempre duas bases e elas são paralelas, ok? Então todo prisma sempre possui faces que são chamadas de bases. São duas iguais e elas são paralelas entre si, certo? E ainda tem as faces que são as chamadas faces laterais, que no caso de um prisma sempre vão ter a forma de retângulos ou de paralelogramos, né? As faces laterais de um prisma sempre serão quadriláteros, ok? Vou colocar assim na forma de retângulo, que é mais fácil da gente guardar, né? Então as faces laterais de um prisma sempre vão ser retangulares, vão ter a forma de um retângulo. Bom, os prismas eles também possuem arestas, né? Que a gente pode chamar, né, de forma como se fosse um apelido, né? As arestas são as linhas, certo? Ou, de uma forma mais técnica, né, são os segmentos de reta. Então, as arestas são os segmentos de reta que compõem o desenho aí do prisma. E os vértices são os pontos, tá? Os vértices são os pontos que compõem aí o desenho do prisma, beleza? Então, esses são os elementos de um prisma: faces, arestas e vértices. Lembrando que nas faces, a gente tem as faces laterais, que sempre têm a forma retangular, e tem faces que são chamadas de bases, são sempre duas, e elas são paralelas entre si. Vamos olhar para essa imagem que a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem retângulos formando as laterais, né, como se fossem nessa caixinha aqui, ó. As laterais são formadas por retângulos, certo? Então as faces laterais são sempre retangulares. Repare que eu tenho 6 faces retangulares aqui, né? Uma, mais uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces retangulares. E depois eu tenho mais 2 faces, que são as chamadas bases, né? E a base desse prisma aqui é um hexágono, é um polígono de 6 lados. Como eu já disse, na próxima aula a gente vai especificar um pouco melhor sobre os polígonos. Por enquanto, vamos só recordar aquilo que a gente já sabe, né? Então, as bases desse prisma são figuras poligonais de 6 lados que se chamam hexágono. Por questão de desenho, olha só, as linhas que ficam escondidas, a gente faz ela tracejada, do jeito que eu estou representando aqui. Então, essas linhas tracejadas servem para representar as arestas que ficam escondidas. Tá vendo que a gente tem uma aresta aqui, ó? Quando eu olho de frente para esse objeto, eu não estou vendo essa aresta. Então, para representar ela, a gente faz uma linha tracejada. São aquelas arestas que ficam escondidas. Bom, vamos lá então. As bases do meu prisma, então, são esses 2 hexágonos que eu vou pintar aqui, ó. Aqui eu tenho uma base e aqui embaixo eu tenho outra base. Certo? Então, vamos puxar uma setinha aqui e escrever base. Essa seria a base que está em cima, né? Então, a base superior. E essa é a base que está embaixo. A gente chama de base inferior. Tá certo? Então as 2 bases estão aí pintadas de vermelho, são chamadas de base superior e base inferior. As faces laterais, né? Nós já falamos que são as faces retangulares. Eu vou pintar, ó. Aqui eu tenho uma face retangular, que eu pintei de verde. Aqui eu tenho outra face retangular, que eu vou pintar de laranja. Aqui eu tenho mais uma face retangular, que eu vou pintar de azul. Então essas são as faces laterais. São esses retângulos que contornam toda a figura. Tá certo? Agora vamos falar das arestas. As arestas, elas acontecem na união dessas faces. Olha só. Olha para essa caixa de sapato. Aqui eu tenho uma aresta, certo? Essa aresta é a união dessa face com essa daqui de cima, certo? Então a união de 2 faces
vai sempre determinar uma aresta no prisma, ok? Então as arestas representam a união de duas faces. Olha só, quando eu junto essa face que está aqui, ó, deixa eu ver que cor que eu vou usar. Vou usar essa aqui, ó. Quando eu pego essa face que eu pintei de verde e junto com essa face que eu pintei de laranja, aí eu tenho como destaque aqui, ó, uma linha que está em comum, que é essa daqui. Então essa linha aqui, que é a união das duas faces, é o que nós chamamos de aresta. Repara que a hora que eu junto a base com a face lateral que está aqui, ó, eu também tenho uma aresta aqui em cima. Tenho outra aresta aqui, mais uma aresta aqui, certo? Então cada um desses segmentos de reta são chamados de aresta. É a união de duas faces. Então a aresta é a união de duas faces. Agora, vamos destacar aqui, ó, o vértice. Deixa eu escrever, né? Então essa linha que eu pintei de rosa aqui é um exemplo de aresta. Vamos destacar um vértice agora. O vértice é a união de duas ou mais arestas. Tá? Sempre que eu tiver a união, desculpa, duas ou mais não, de três ou mais arestas. Sempre que eu tiver a união de três arestas, eu vou estar determinando um ponto ali, que é o vértice do prisma. Olha só, vamos pegar aqui, ó. Essa aresta e essa aresta aqui, elas se encontram todas nesse ponto que está aqui. Então esse pontinho aqui ele é chamado de vértice do prisma. Agora só tem esse? Não, tem mais um monte, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, essa aresta que está escondidinha, tracejada aqui atrás, e essa aresta aqui, essas três arestas se encontram nesse ponto. Então aqui a gente também tem o vértice, um dos vértices do prisma. Vamos lá, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Essa aresta, essa e essa aqui, ó, elas se encontram nesse ponto aqui. Então esse ponto também é chamado de vértice do prisma. E assim por diante, né? A gente tem ali, a cada encontro de três ou mais arestas, nós temos a determinação de um vértice. Ok? Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa. Então esses são os elementos aí do prisma, faces, arestas e vértices. Eu tenho sempre as faces laterais com formato retangular. As faces, sempre tem duas faces chamadas de bases, que são paralelas e iguais, né? E o encontro das faces me dão as arestas, o encontro das arestas me dá os vértices. Agora, o nome do prisma sempre é dado em função da base dele, certo? Aqui a gente tem um prisma. Ele é reto, repare que ele é reto. O que significa ser reto? Significa que ele forma um ângulo reto com o plano do chão, né? Então ele está apoiado no chão, vamos dizer assim, formando sempre um ângulo reto. Ele é perpendicular ao chão. Então tem um prisma reto de base hexagonal. Tá? Então esse é o nome do prisma que está ali. Prisma reto de base hexagonal. Tá? Então quem dá nome ao prisma é sempre a base dele. Agora dá uma olhada nesse outro prisma que está aqui. Repare que ele contempla todas as condições aqui de cima, né? Ele tem duas faces chamadas de base, que as bases são esses quadriláteros que estão aqui. Esse e esse aqui. São paralelas e iguais, né? Tá vendo? Então as bases são as faces paralelas e iguais do prisma. São sempre duas. Ele tem as faces laterais, que tem a forma de retângulo, né? São essas faces aqui que eu vou pintar de azul. Aqui tem uma. Aqui tem mais uma na frente. Depois tem outra aqui nessa lateral e tem a outra atrás. Então são as faces laterais do prisma. Quando a gente tem um encontro dessas faces, aí a gente vai tendo a formação de arestas, né? Então quando eu pego essa face rosa e junto com essa face azul, eu formo uma aresta, que é essa daqui. Quando eu pego essa face rosa e junto com essa outra face azul, eu tenho outra aresta que é essa aqui. Quando eu junto duas faces laterais, eu tenho outra aresta que está aqui. Então essas linhas verdes são as arestas.
E o vértice está aqui, né? No encontro dessas arestas. Aqui tem um, tem outro, tem mais um, certo? Tem um total aqui de 8 vértices, que é o encontro das arestas. Agora, o que eu queria chamar a atenção nesse prisma. Esse prisma, ele não é um prisma reto. Por quê? Se eu pegar o plano do chão, imagina que ele está apoiado no chão. O ângulo que a gente forma aqui, ó, é um ângulo agudo. É um ângulo menor que 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo agudo. Então, esse prisma, ele é chamado de prisma oblíquo. Vou colocar aqui, ó, prisma oblíquo de base quadrada. Nesse caso aqui, a base do prisma é um quadrado. Ok? Então, aqui eu tenho um prisma oblíquo de base quadrada. Quando o prisma é oblíquo, quando ele é inclinado, quando ele é torto assim, né? Imagina lá tem alguns prédios, agora não tem como te dar o exemplo, mas tem alguns prédios que eles são tortos assim, né? Na apostila deve ter um desenho, vou passar depois como exercício para vocês. Então tá aí, gente. Esses são os elementos de um prisma que vocês precisam saber. A lousa ficou um pouco bagunçada, mas acho que deu para entender, né? Vamos falar agora dos elementos de uma pirâmide. Pessoal, vamos agora definir os elementos de uma pirâmide. Bom, a pirâmide ela também tem faces, arestas e vértices. E da mesma forma como nos prismas, né, as faces são faces poligonais, as arestas são segmentos de reta, são as linhas, e os vértices são os pontos. Agora, em relação às faces de uma pirâmide e às faces de um prisma, tem uma pequena diferença aí, ok? Bom, as faces laterais de uma pirâmide vão ser sempre triangulares. Lembra que lá no prisma, as faces laterais eram sempre retangulares, ok? Ah, mas e o cubo, professor? Bom, o cubo, ele também tem faces laterais retangulares, até porque o quadrado também é um retângulo. Nós já estudamos isso, vamos voltar a estudar, tá? Mas o cubo, ele possui sim faces laterais retangulares. Tá? Então, o cubo é um caso de prisma, assim como o paralelepípedo é um caso de prisma, certo? Então, esquece o prisma, vamos voltar na pirâmide. Então, as faces laterais de uma pirâmide são sempre faces laterais triangulares. É muito fácil identificar uma pirâmide. Se você olha para as laterais dessa pirâmide, você tem que enxergar o que ali? Triângulos, beleza? Bom, uma das faces dessa pirâmide vai ser chamada de base. Uma só. Essa é uma diferença em relação ao prisma também, né? O prisma tem 2 bases. Já a pirâmide tem uma base. Então, se o professor perguntasse assim na prova para você, descreva 2 diferenças entre prismas e pirâmides. E aí, o que você ia me responder? Bom, os prismas possuem 2 bases, as pirâmides, uma. Em relação às faces laterais dos prismas, elas são retangulares, e as faces laterais de uma pirâmide são triangulares. Tá certo? Bom, o resto tudo é igual, né? Então aqui a gente tem, ó, a base da pirâmide, que está aqui embaixo. Tá? É uma base quadrada. Então você já sabe que essa pirâmide é uma pirâmide de base quadrada, né? Para dar o nome para essa pirâmide, você vai usar a base. Então, a pirâmide de base quadrada. As faces laterais são triangulares. Então aqui a gente tem um triângulo formando uma das faces laterais. Certo? Aqui nós temos outro triângulo formando outra face triangular, outra face lateral. Aqui atrás tem mais um e aqui do lado tem mais um. Certo? Então as faces laterais são sempre triangulares. O encontro de 2 faces, o que me gera o encontro de 2 faces? Se eu tiver 2 faces se encontrando, eu vou ter arestas, né? Então, olha só, o encontro dessa face triangular com a base, que é um quadrado, me deu aqui essa aresta, né? Então, ó, essa face triangular mais a base me dá uma aresta. Se eu pegar essa face triangular na frente, mais essa face triangular que está aqui, o encontro delas me dá uma aresta. E assim por diante. Então, cada um desses segmentos de reta da pirâmide são chamados de arestas. E para finalizar, a gente tem aqui o vértice. O vértice é o ponto de encontro de 3 ou mais arestas. Olha só, essa aresta,
essa aqui e essa aqui, elas estão se encontrando nesse ponto. Então aqui a gente tem um vértice. E olha que legal o vértice da pirâmide, né? Toda pirâmide tem um vértice que fica no cume, fica lá em cima, né? Esse vértice aqui, ó, ele é um encontro de 4 arestas, ó. 1, 2, 3, 4. Então esse vértice aqui é um encontro de 4 arestas. Tá legal? Então esses são os elementos de uma pirâmide. Desculpa aí, foi mal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora. Para a gente finalizar a aula, vamos falar do processo de planificação de uma figura geométrica espacial. Bom, esse processo ocorre principalmente quando a gente trabalha com embalagens, né? Com essas embalagens de papel, de papelão, de plástico, né? Antes dessas embalagens virarem formas tridimensionais, elas tinham uma forma plana, né? Tinha uma forma plana no papel. Esse papel foi recortado, certo? Colado até chegar a esse formato. Então, o processo de planificação é o processo onde a gente pega uma forma geométrica espacial e volta ela no desenho, na planificação. Por exemplo, sabemos que um cubo ele é formado por 6 quadrados, ok? As faces laterais de um cubo são todas quadradas. São retangulares? São, mas também são quadrados. Então, primeiro, ó, eu vou desenhar as 6 faces laterais do meu cubo. Então, vou desenhar aqui ó, as 4 faces laterais, desculpa. Então, uma face lateral, outra face lateral, mais uma aqui, mais uma aqui. Então, eu desenhei as 4 faces laterais, que seriam essa daqui da frente, essa outra lateral que está aqui e a de trás. Certo? Então, desenhei as 6 faces laterais. Agora, o meu cubo também tem 2 bases, que são também 2 quadrados. Então, as bases do cubo ficam aqui, ó, uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Então, para que o processo de montagem, né, do cubo ocorra corretamente, eu vou colocar um quadrado aqui e um outro quadrado aqui. Tá certo? Então, tá aí, ó. Esse é o processo de planificação do cubo. São 6 quadrados, sendo que eu tenho 4 quadrados laterais, formando as faces laterais, e 2 quadrados que formarão a base dele. Bom, acho que olhando assim fica mais fácil, né? Da gente conseguir perceber o formato. Já desmancharam uma caixinha de pasta de dente, uma caixa de sabonete, uma caixa de fósforo, sei lá. Vou pegar essa caixinha aqui e vou desmanchar ela. Vamos ver se consigo desmanchar sem rasgar. Acho que é meio difícil. Ó, já desmanchei o fundo. Agora a gente tem que abrir aqui. Vamos lá. Nunca imaginei que fosse tão difícil desmanchar uma caixa. Passar a tesoura que fica mais fácil, né? Pronto. Então, ó, observem a caixa desmanchada. A gente tem, ó, as faces laterais, né, os retângulos, ó, uma face lateral, a outra face lateral, é visível aqui. Aqui tem mais uma face lateral, mais uma face lateral. Então, as faces laterais ficaram assim na horizontal. E aí eu tenho aqui a base, né? As bases seriam essas partes aqui. No caso, tem mais que uma por causa da colagem, né? Por causa da propaganda e tudo mais. Quando eu colo aqui, ó, uma parte está sobrepondo a outra, né? Não precisaria dessa parte aqui, ó. Posso até tirar ela fora aqui. Pronto. Tirar essa aqui também, que eu não preciso, nem dessa. Ok? Então aqui a gente tem, ó, a ideia da base. A base sendo esse retângulo que sobrou aqui. E a mesma coisa aqui embaixo. Posso tirar essa ponta fora, essa aqui também. Então tá aí. Essa seria a forma planificada da nossa caixinha. Eu poderia estar com esse retângulo aqui em cima, formando tipo um T, quase igual a esse, né? Bom, e se eu planificar um prisma de base pentagonal? Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai desenhar as faces laterais desse prisma. Sabemos que as faces laterais são retangulares, né? Todo prisma tem as faces laterais retangulares, inclusive o cubo, porque o quadrado também é um retângulo. Então vamos lá.
Quantas faces laterais eu tenho? 5, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu desenho aqui 5 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então desenhei as 5 faces laterais. Agora eu tenho mais 2 faces que são as bases. E as bases são pentágonos. Então eu escolho um retângulo desse aqui para colocar um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aí, ó. Essa é a planificação do prisma de base pentagonal. São 7 faces, né? Sendo 5 faces retangulares, que são as faces laterais, e 2 bases, que são 2 pentágonos. Tá certo? Tá fácil, gente. E a planificação de uma pirâmide de base pentagonal? Como é que ficaria a pirâmide de base pentagonal? Bom, a planificação da pirâmide, como ela só tem uma base, a gente faz ela como se fosse uma flor, né? Parece muito com uma flor. Então a gente pega a base, coloca no centro, tá? Vou colocar aqui, ó. Pego a base, que é o pentágono, coloco no centro. E aí para cada lado da minha base vai ter uma face triangular. Então tem um triângulo daqui desse lado. Tem um triângulo nesse lado aqui. Tem um triângulo aqui também. Outro triângulo aqui. E mais um aqui. Então essa seria a planificação da pirâmide de base pentagonal. São 6 faces, sendo que uma é a base e é um pentágono. As outras 5 faces são triangulares. São as faces laterais que são triangulares. Estão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces laterais, 5 triângulos. Então essa seria a planificação da minha pirâmide. Tá certo, gente? Então essa foi a nossa primeira aula, recordando aí algumas figuras geométricas espaciais, recordando os elementos, tá? Para a gente dar continuidade ao estudo de geometria. Fiquem com Deus, um grande beijo a todos e até a próxima aula.